Olá, minha gente. Hoje vamos resolver algumas questões sobre equação de Clapeyron. Vamos lá? Olha o que diz essa questão aqui. Sob pressão e temperatura normais, que correspondem a 1 atm e 0 graus Celsius, né? Isso, ou seja, 273 Kelvin, o mol de um gás ideal ocupa o volume de 22,4 litros. Né? Volume molar TPM, quer dizer, temperatura e pressão normais. Sendo o número de Avogadro aqui, que vocês conhecem bem, determine o número de moléculas do gás existente num volume de 112 litros do gás, medido nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai lembrar da equação de Clapeyron. Vamos escrever aqui a equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Né? Por você nunca rezei tanto. Então, situação 1, o que é que a gente vai ter aí? Situação 1, P1V1, que é a pressão de 1 atm com volume de 22,4 litros, vai ser igual a N1, que multiplica R e T. Temperatura é a mesma, 0 grau. No caso aqui, se eu fosse usar o valor numérico dela, eu teria que colocar em Kelvin. R é a constante, né? Que a gente também, para resolver essa questão, não vamos precisar dela. E a segunda situação, que é exatamente o gás, quando ele estiver, né, com um volume de 112 litros. Então, P2, aqui a gente vai ter P2V2 igual a N2RT. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação e dividir pela outra. Eu vou dividir essa equação aqui por essa. Perfeito? Então, vejam só o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Na verdade, P1 e P2 são iguais, né? Então, P1 e P2 são iguais. R e T vai morrer aqui um com o outro. E aí, o que é que a gente vai ficar? Volume 1, V1, situação antes, né? Digamos que a gente tenha padrão lá, V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2. Então, vejam que existe aqui uma proporcionalidade, né? V1 está para V2, assim como N1 está para N2. Vai ter mais volume, vai ter mais partículas. Beleza? Só para reforçar aqui, eu poderia ter chamado aqui P1, que é igual a P2, de simplesmente P, né? E a gente anular um com o outro aqui. Belezinha? Então, vamos lá começar aqui. Vamos começar aqui a brincadeira. O que é que vocês observam aqui? O volume V1, minha gente, o volume V1 está dado aqui, 22,4 litros, dividido por V2, que é exatamente igual a 112. Isso tudo vai ser igual a N1. Quanto é que vale N1? N1 aqui a gente vai ter 1 mol, né? Que nessas condições aqui, o mol de gás ocupa o volume. Então, é exatamente N1 igual a 1. E N2 é exatamente o que a gente está procurando. Que eu preciso saber o número de moléculas, então eu preciso saber o número de mols. Beleza? Fazendo aqui, meio pelos extremos, eu vou ficar com N2. Né? N2 vai ser igual a 112 dividido por 22,4. Isso aqui é equivalente a quanto? 5 mols. Beleza? 5 mols aqui é exatamente o que a gente tem. E aí a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Como é que funciona essa regrinha de 3? A gente vai ter aqui 1 mol, como está escrito ali em cima, né? Equivale a quantas moléculas? Eu vou ter aí 6,023 vezes 10 elevado a 23, ok? E 5 mols vai ser o X. E aí a gente faz uma regra de 3 aqui, certo? Eu vou encontrar 5 vezes 6,5, x vezes 1 vai dar x, né? E 5 vezes 6,023, eu vou obter que x é igual a 5 vezes 6,023, vai dar aqui, já resolvendo a continha, já deixando notação científica, 3,0115 vezes 10 elevado
a 24 moléculas. Belezinha, questão aí finalizada, questão tranquila, aplicação direta de fórmula. Não precisamos usar a constante, né? Porque a gente teve subsídio para fazer isso a partir da CNTP. E é isso. Vamos para a próxima, né? Certa massa de metano, cuja massa molar, né, em mão é 16 gramas por mol, quer dizer que em 1 mol de metano você vai encontrar 16 gramas, ocupa um volume de 123 litros sob pressão de 2 atmosferas, 2 atm, e a temperatura de 327 graus Celsius, sendo a constante, né, a constante aqui dos gases, 0,082 da constante universal dos gases perfeitos, e considerando o metano um gás ideal, determine o número de mols do gás. Então vamos lá, vamos responder aqui a letra A. Vamos responder a letra A. Deixa eu tirar essa figurinha aqui. Olha só, qual é a equaçãozinha que a gente tem que lembrar para resolver a questão da letra A, a situação da letra A? Ele quer o número de mols. O número de mols vai ser exatamente a razão entre a massa que você tem aí do gás dividido pela massa molar. Mas se você observar isso aqui, ó, dá para fazer uma regrinha de 3. Ó. Se 16 gramas, né, é 1 mol, então eu vou ter aqui a relação para encontrar a partir de uma determinada massa que eu tenha. Beleza? Então, só que aí eu não tenho valor para essa massa, né? Eu não tenho, e eu coloquei essa equação aqui justamente para que vocês lembrassem. Então eu vou partir para a equação de Clapeyron. Por você nunca rezei tanto. Belezinha? O volume é quanto, pessoal? O volume é de 123 litros. A pressão 2 atm e a temperatura aqui, ó, 327 graus Celsius. Eu não posso deixar essa temperatura aí em graus Celsius. Tem que usar a escala absoluta. Então, ó, 327 mais 273, isso vai dar aqui 600 Kelvin. Beleza? E agora a gente vai substituir, né? Vamos colocar aqui, ó, pressão. Quanto é que vale a pressão? 2. O volume é de 123. Professor, por que eu não vou usar no sistema internacional? Você tem que observar aqui o que as unidades da constante universal estão dizendo. Ó. Pressão em atm, volume em litros, quantidade de matéria aqui, ó, mol, e a temperatura em Kelvin. Então, a gente vai ter que se preocupar exatamente com essas unidades. O volume já está em litro. N é a pergunta, né, o número de mols do gás. R 0,082. Tudo isso multiplicado pela temperatura aqui, que você vai encontrar equivalente a 600. Beleza? Então, ó, quem vai ser N? Multiplicando esses dois caras aqui, dividindo por isso, né, pelo produto, 0,082. N vai ser igual a... Vou pegar minha calculadora aqui para fazer, tá? Aqui é fácil, né? 2 vezes 123 dá quanto? Vai dar 246. Concordam comigo? 246. Agora aqui, 0,082 vezes 600 vai dar 49,2. 49,2. E dividindo agora 246 por 49,2, você vai encontrar aí exatamente 5 mols. 5 mols é a resposta aí para a letra A, ok? Aí ele pede a letra B. Aí na letra B a gente vai usar essa equação aqui que eu tinha colocado para vocês. Bora lá? O que é que ele pede aí na letra B? A massa do metano. Ele quer saber aí a massa do metano. Então, ó, como N vai ser igual a M, que é a massa, dividido pela massa molar, então a massa do metano vai ser o produto da massa molar, né? Esse cara que está dividindo passa para lá multiplicando. Massa molar pelo número de mols. Então M, eita, ficou com muita perna esse M, né? M vai ser igual a massa molar, que vale quanto essa massa molar? Olha aqui, ó, 16 gramas por mol. Olha só, 16 gramas por mol.
não é isso? E quantos mols a gente encontrou aqui? Ó? 5 mols. Então, esse cara morre com esse. 16 vezes 5, aí a gente vai encontrar 80 gramas. Questãozinha aí também tranquila. Beleza? Aí ele pede o volume molar do metano nas condições consideradas. Para a letra C aqui, vamos calcular aqui, letra C. O volume molar do metano nas condições consideradas. A gente vai poder usar aquela regrinha lá que a gente viu na questão anterior. V1 dividido por V2 vai ser igual a N1 dividido por N2. Certo? Então, vamos lá. Quem é V1 aí? Ó? 123, não é isso? Quem é V2? É a pergunta da questão. Quem é N1? N1 aí, diga aí para mim quanto é que vai valer N1. 5 mols. E aí, o que ele pede? Observe, o volume molar. O que é o volume molar? É o volume por 1 mol. Qual vai ser o volume por 1 mol? Vamos escrever aqui, ó, por 1 mol. Por 1 mol. Ou seja, 1 mol ocupa qual volume? Então, no lugar de N2, a situação aqui, volume molar, que quer dizer o volume por 1 mol, é exatamente igual a 1. Fazendo meio pelos extremos, a gente vai encontrar aí, ó, V2, deixa eu dividir aqui, 123 dividido por 5 vai dar 24,6 litros. 24,6 litros é o volume, portanto, desse metano quando tivermos o que? 1 mol dele. Nessas condições aí de pressão e temperatura, né? Ou seja, temos uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 327 graus Celsius, que a gente viu que corresponde a 600 Kelvin. Questão aqui da UFAC, Universidade Federal do Acre. Tem-se 6,4 vezes 10 a menos 2 kg de gás oxigênio, cuja massa molar é 32 gramas por mol. Considerando como ideal, num volume de 10 litros, a temperatura de 27 graus Celsius, dado a constante universal igual a esse valor aqui, qual é a pressão exercida pelo gás? Mais um problema que vai envolver a nossa querida equação de Clapeyron. Beleza? Vamos só fazer o seguinte, vamos colocar logo essa temperatura aqui para Kelvin, 273 com mais 27 vai dar 300 Kelvin. Perfeito? Temos aí a temperatura de 300 Kelvin. Lembrarmos da equação, olha, PV é igual a N vezes R vezes T. Certo? Eu tenho o valor da pressão, é exatamente o que ele quer. Tenho o volume aqui, ele quer para um volume de 10 litros, não é isso? A constante foi dada, a temperatura eu tenho. Agora eu não tenho o valor para N. Então eu vou aqui calcular separadamente o valor para N. Quem é N, minha gente? M dividido por Emão. M minúsculo por M maiúsculo. Massa dividido pela massa molar. Beleza? Então aqui eu tenho 6,4 vezes 10 a menos 2 kg. E observe que a massa molar está em gramas por mol. Então, ó, vamos pegar essa massa daí, ó. Massa 6,4 vezes 10 elevado a menos 2. Como é que eu faço para passar de quilograma para grama? Eu multiplico por 1000. Então, a massa de oxigênio, de gás oxigênio, 10 a terceira vezes 10 a menos 2 vai dar 10 elevado a primeira. 6,1 vezes 10 vai dar, portanto, 61 gramas. Que 61 gramas aqui é 4, cara. A letra feia, 64 gramas. Beleza? Agora já dá para a gente fazer, né? Eu sei que a massa é 64 gramas e sei que a massa molar é igual a 32. Então o número de mols vai ser o quê? 2 mols. Acabou-se. Era o que estava faltando, né? Pressão é a pergunta. O volume, 10 litros. Posso usar em litros. Por quê? Porque a constante aqui me permite usar em litros. O número de mols eu não tinha, eu fui calcular. Eu tinha massa e tinha a massa molar, só que a massa estava em quilogramas, eu tive que fazer esse ajuste. E aí eu tenho 2 mols
uma constante de 0, veja que ele aqui arredondou para 2 casas decimais, 0,08, né? Normalmente é 0,082, e a temperatura aí de 300 Kelvin. Belezinha? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, esse 10 aqui pode morrer já com esse 0, vai ficar 30 vezes 2, 60, 60 vezes 0,08, vai dar 4,8 ATMs, é exatamente a pressão aí que o gás oxigênio vai estar exercendo, né, sobre o recipiente aí a qual ele está. Então a resposta aqui é letra D de doido, 4,8 ATMs. Próxima questão. Questãozinha aí do ITA. Vamos lendo aqui. Um recipiente continha inicialmente 10 kg de gás sob uma pressão de 10 elevado a 6 Newton por metro quadrado. Uma quantidade M de gás saiu do recipiente sem que a temperatura variasse. Determine a massa M, né, obviamente a massa que saiu do recipiente, sabendo que a pressão caiu para 2,5 vezes 10 elevado a 6 Newton por metro quadrado. Determine a pressão M sabendo que a pressão caiu. É isso mesmo, que eu estava vendo aqui. Na verdade é 10 vezes 10 a sexta, ela caiu para 2,5 vezes 10 a sexta. Beleza? Então vamos lá. Ó. Situação inicial, vamos chamar aqui de situação 1. Certo? Eu vou ter pressão P1 vezes o volume. Isso tudo vai ser igual a N, que é o quê? Quem é N, pessoal? Massa M1 dividido pela massa molar. Certo? É um gás aí que a gente não sabe. O valor para R aqui a gente não precisa colocar por enquanto. E a temperatura, ele fala que ficou constante. Não houve variação de temperatura. Aí na situação 2, eu vou ter aqui, ó, pressão P2, vai ser uma nova pressão, que a gente já está vendo aqui na questão. Concordam? O volume ele permanece o mesmo porque o recipiente não variou. Certo? Você tem aí o mesmo volume, por isso que a pressão diminui. Uma parte do gás escapou. E aqui o número de mols, que vai ser o quê? A massa M2 dividido pela massa molar do gás. A nova massa, né? Eu tenho uma nova massa aí. R é o mesmo, tanto é que é uma constante, e aqui a temperatura. Beleza? Então a gente vai eliminar agora um monte de gente aí na história, né? Vamos eliminar ó, V com V, vamos eliminar esse M com esse M, vamos eliminar RT com RT. Vai sobrar o quê? Ó? Se eu dividir, né? Na verdade, eu pulei essa parte dizendo aqui que a gente tem que dividir um pelo outro, como a gente fez na questão anterior. Vamos dividir aqui, né? Dividir primeiro membro com primeiro membro, segundo membro com segundo membro. Então vai sobrar P1 dividido por P2 e aqui vai sobrar M1 dividido por M2. Então, diretamente proporcional. Quanto mais massa eu tiver confinada no mesmo volume de gás, no mesmo volume, né, no recipiente, maior será a pressão. Belezinha? Vamos lá, vamos continuar aqui em cima. Certo? E agora é só dar nome aos bois, né? Quem é a pressão P1 aí? Quem é a pressão P1? Pressão na situação anterior. 10 vezes 10 elevado a sexta. Tá acompanhando aqui essa equação aqui embaixo, tá? Quem é a pressão P2? A pressão que caiu para 2,5 vezes 10 elevado a sexta. Certo? A massa M1, quem é a massa M1 aqui? Ó? Situação anterior, 10 kg. Professor, preciso passar para grama? Não precisa não, porque aí, se você observar aqui, as respostas já estão todas em quilograma. E a massa M2, que é na situação 2, né? A gente vai ter aí a massa M2, um pouco reduzida, né? Mata esse cara aqui com esse. M2, esse 10 aqui mata com esse. Quem vai ser a massa M2? Na situação seguinte, né? A situação 2, como a gente batizou. 2,5 kg.
Aí o aluno na pressa vai marcar, olha a malandragem aqui, a letra A. E vai se estrepar. Porque ele não pediu a massa após a pressão ter diminuído, a massa confinada. Ele pediu a massa que saiu, olha só, uma massa M que saiu do gás, que saiu do recipiente. É uma massa M de gás que saiu do recipiente. Então, essa massa M que ele está pedindo, na verdade, é a diferença da massa que tinha anteriormente pela massa que tinha posteriormente. Olha, se tinha 10 quilogramas, né? E de repente no recipiente passaram a ter só 2,5 quilogramas. É óbvio que se escaparam quanto disso aí? Qual foi a massa que escapou? 10 menos 2,5 vai ser equivalente a 7,5 kg de gás. Essa aí foi a parte que escapou. A resposta, portanto, é a letra C, questãozinha do Ita aí na manha do gato. Um abraço a todos.